Lado elite oculto pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, o meu nome é Ramon e moro em uma cidade do interior de Goiás. E o que vou relatar aqui é um relato que há tempos percorre na geração da minha família e aconteceu com a minha bisavó. Vamos ao relato. Em uma época de quaresma do ano de 1957, a minha bisavó era uma mulher muito religiosa e devota. Ela rezava o terço todos os dias, e quando chegava a época de quaresma, ela intensificava as orações, pois dizia que neste tempo o mal andava sobre a terra. Pois bem, em certa noite de uma sexta-feira de quaresma, ela estava em seu quarto e todos na casa estavam dormindo, quando de repente começou a escutar uma voz. Porém, como a voz estava muito longe, ela não deu muita importância. Mas a voz começou a ficar mais perto, e ela levantou para olhar pelas frestas da janela de madeira. E como não viu nada, resolveu voltar a dormir. Mas de repente, as vozes ficaram muito altas, como se estivessem do lado da janela. E a voz dizia: "Me ajude! Aqui está muito quente! Me ajude!" A minha bisavó, tremendo de medo, se levantou, se pôs de joelhos e começou a rezar a oração do credo. Até que em um certo momento, a voz pareceu agradecer e cessou. A minha bisavó continuou rezando durante a noite toda, até adormecer. No dia seguinte, ela contou o que havia acontecido para uma vizinha. E a vizinha disse que isso era uma alma penada, que clamava por uma oração para que se livrasse do sofrimento. E a partir desse dia, a minha bisavó sempre rezava pelas almas penadas durante toda a quaresma. Boa noite. Coisas sobrenaturais acontecem no mundo todo, mas o que vou contar vai deixar todo mundo de cabelo em pé. Estava andando semana passada pelo shopping da minha cidade e estava procurando uma loja de produtos eletrônicos. Entrei como de costume e o shopping estava cheio. Eu senti que algo de sobrenatural pairava no ar, mas não sabia o que. Apenas aquele monte de gente de um lado para o outro como um rio, o que era normal naquele shopping. Mas o que aconteceu ali não era nada normal. Entrei por uma das estradas e fui caminhando rápido em direção ao meu destino. E quando percebi que algumas pessoas daquele rio de gente começaram a me observar de maneira diferente. Eu estava vestido normal e andando normal, e com roupa social de trabalho e uma expressão séria no rosto. Estes que me observavam parecia que analisavam o meu comportamento. Mas falando a verdade,
eles não pareciam humanos. E isso eu tenho quase certeza. Disfarçam bem, se misturavam na multidão, mas pareciam ser algo muito além de um simples mortal. Eu andava ao meu destino. E após mais ou menos 30 minutos de caminhada, não cheguei a lugar nenhum. Sendo que para chegar no meu destino, eu levaria no máximo 5 minutos. Bem, o que poderia ter ocorrido? Será que foi alguma distorção do espaço-tempo? As lojas sempre sumiam de onde deveriam estar. E eu automaticamente caía de volta em um outro caminho, tendo que retornar de novo. Até que resolvi, depois de andar que nem um burro, perguntar para um guarda do shopping, que com um sorriso misterioso, rindo de mim, ele disse: "Fica logo ali na frente, ande uns 50 metros e vire no corredor, que logo estará lá." Fiz o que ele me disse e voltei a andar em círculos como um louco. Ele não entendia nada do que estava acontecendo. E depois de muito andar, eu cheguei no destino. Só que quando cheguei, tudo já havia voltado ao normal. Bem, eu digo que não faço uso de entorpecentes. E também não havia consumido bebida alcoólica. Mas o que presenciei desafia a imaginação humana. Não encontrei explicação lógica, mas a resposta talvez poderia estar naquelas pessoas estranhas que estavam me olhando. Mas o que será que provocou este fenômeno? Será que eu estava em Sete Além? Acho que nunca saberei. Boa noite. Essa história aconteceu com meu tio no ano de 1982. Aconteceu com meu tio Samuel, que morava em um sítio afastado de tudo. Ele tinha o costume de ficar até mais tarde nas mesas de jogos dos bares da cidade, onde, diga-se de passagem, ele já perdeu muito dinheiro. Em uma certa noite, já de madrugada, ele estava voltando para o sítio montado em seu cavalo, como de costume, quando em uma parte do caminho, onde havia um enorme desfiladeiro ao lado da estrada, o cavalo empacou e mesmo com chicotadas e esporadas, o bicho não se mexia, parecia petrificado. E foi quando ele pôde sentir que atrás dele, aparentemente montado na garupa do cavalo, havia alguém ou alguma coisa. A sua espinha se arrepiou neste momento, sendo que ele podia sentir até mesmo o frio da respiração daquilo que estava ali com ele em suas costas. Sem coragem de descer do cavalo e nem de olhar para trás, ele gritou o nome de sua santa de devoção, a Nossa Senhora do Monte Serrate. Neste momento, ele sentiu um solavanco no cavalo todo, como se alguém tivesse saltando de cima do animal. E logo em seguida, ouviu um grito grave e atormentador de alguma coisa que se precipitava no desfiladeiro em meio à escuridão. Ao mesmo tempo, o cavalo disparou a todo galope, quase derrubando o meu tio pela estrada. E só parando quando chegou na porteira do sítio, morrendo de medo, assim como o meu tio. Depois desta noite, ele nunca mais ficou até altas horas na cidade e sempre rezava a sua santa, agradecendo pela sua proteção naquela madrugada assustadora. Nunca saberemos quando as visitas do além poderão chegar até nós.
e de que forma. E por isso, temos que estar sempre em alerta. Boa noite. Eu vi um homenzinho torto, que andava por um caminho torto, que tinha uma perna torta. Essa era uma música que a minha avó sempre cantava para mim dormir por toda a minha infância. Olá, me chamo Alice, e o que vou relatar aqui aconteceu comigo e com a minha irmã, a qual chamarei aqui de Isabela. Eu tinha 12 anos na época, e a minha irmã Isabela tinha 17. Na época, morávamos em Rio Branco, no Acre. Havíamos acabado de nos mudar para uma casa, que por sinal era muito linda e por um preço tão barato. O homem que nos alugou a casa só aparecia para recolher o aluguel, e depois desaparecia. Minha casa era um sobrado, e morava eu, minha irmã, minha mãe e a minha avó. Em uma certa época da minha infância, eu comecei a ver um ser estranho pela casa. Era um homem alto, magro, e a primeira vez que vi foi ele subindo as escadas. Contava isso para minha mãe, mas ela parecia não dar importância. Uma outra vez, eu vi esse homem deitar no sofá da sala. Mas em seguida, ele entrou dentro do sofá e desapareceu. Até então, eu não tinha medo, pois era apenas uma criança. Mas quando fui ficando mais velha, fui passando a ter medo daquilo. E foi com 11 anos que vi algo muito assustador. Eu dormia no mesmo quarto com a minha irmã. E minha avó e minha mãe dormiam no outro quarto que também ficava no andar de cima. De madrugada, eu acordei com algo me chamando, como se estivesse gritando no meu ouvido. Alice! E logo acordei. Assim que abri os olhos, escutei um barulho na janela, como se alguém estivesse batendo. Detalhe, meu quarto fica no segundo andar. Enfim, de curiosa, eu abri a cortina, mas não vi nada. Então abri a janela e olhei para baixo. E logo levantou um ser monstruoso que parecia estar abaixado. Aquilo parecia muito o tal homenzinho torto, com a mesma descrição das músicas que a minha avó cantava. Aquilo era gigante, extremamente magro. Ele me olhou e deu um sorriso torto. Apenas um lado da sua boca sorria, enquanto do outro lado permanecia uma expressão triste, como se fosse um Pierrot, aqueles bonecos de carnaval. Eu me lembro que comecei a gritar e corri para a minha cama. Minha irmã, na cama do lado, parecia estar em um sono profundo. Eu fiquei ali, estática, embaixo das cobertas, até que adormeci. Quando acordei no dia seguinte, decidi não contar aquilo a ninguém, pois achei se tratar apenas de um sonho. E logo pela manhã, a minha irmã desceu as escadas e relatou para a minha mãe que teve um sonho esquisito. Ela disse ter sonhado que chegava em casa às 3 horas da manhã. E assim que chegou, tocou a campainha para minha mãe abrir a porta. Mas quem abriu a porta era um homem alto, completamente magro, e andava de um jeito desengonçado. Ela conta que assim que viu aquilo, ela tentou correr, mas aquilo esticou um dos braços e a puxou para dentro de casa. Ela disse que não conseguia ver o rosto daquilo no sonho, pois ele estava com a cabeça tombada para trás, como se estivesse quebrado o pescoço. Depois disso, ela disse que não se lembra mais de nada, apenas acordou no dia seguinte. Depois que ela contou isso, eu passei a ter certeza que não estava ficando louca. Aquilo que aconteceu comigo realmente estava na casa. Os dias se passaram e não vi mais esse ser estranho. Um certo dia, fomos para um aniversário infantil de uma amiga minha que tinha acabado de completar 12 anos. Foi eu, a minha mãe, a minha irmã e a minha avó para a festa. Quando deu 10 horas, eu já estava dormindo no colo da minha mãe. E a minha mãe pediu para minha irmã me levar para casa. Assim que chegamos em casa, eu deitei no sofá da sala, no andar de baixo. E fiquei lá com a minha irmã, que disse que não iria mais sair de casa.
Mas foi só eu dormir que a minha irmã saiu para a festa e me deixou lá sozinha. Umas meia hora depois, eu acordo com um barulho vindo do andar de cima. Então eu disse: Mãe, é a senhora aí? E uma voz idêntica à voz da minha mãe respondeu: Venha, aqui em cima. Eu subi as escadas e quando cheguei lá em cima, não vi ninguém. E foi quando aquela voz disse: Tô aqui, Alice, embaixo da cama. Eu não cheguei a abaixar não, mas pude ver aquele ser monstruoso. Ele era tão gigante que os seus pés saíam por debaixo da cama. Aquele ser era completamente esquelético. A coisa usava uma roupa toda preta e o seu corpo era totalmente branco. Não tinha cabelo e nem nariz, só tinha uma boca enorme e monstruosa, e 2 buracos negros no lugar dos olhos. Eu logo comecei a gritar e a sair do quarto correndo. E assim que desci as escadas, eu vi uma sombra daquilo vindo também pela escada atrás de mim. Eu saí correndo pela rua e encontrei a minha mãe no caminho voltando para casa com a minha irmã e com a minha avó. Eu contei tudo o que vi, mas somente a minha irmã acreditou em mim. Minha mãe e minha avó disse que eu tive apenas um sonho. Alguns dias se passaram e uma certa noite a minha mãe desceu para o andar de baixo, para ir até a cozinha. E foi quando da cozinha ela escutou alguém descendo as escadas. Ela achou que fosse a minha avó indo também para a cozinha, então ela nem ligou. Mas quando aquilo passou pela porta da cozinha, a minha mãe viu uma sombra na parede. Uma sombra de um velho todo torto, com a mesma descrição que dei. Aquilo veio em sua direção e a agarrou pelo pescoço. A minha mãe não conseguia respirar e já estava quase desmaiando pela falta de ar. Ela não conseguia pensar em nada, pois aquilo apertava o seu pescoço com toda a força. Na hora, ela só pensava que ia morrer ali. E foi num ato de desespero que ela pegou a faca em cima da pia e tentou acertar aquilo. E no mesmo instante, aquilo a soltou. A minha mãe correu para cima e não conseguiu dormir mais naquela noite. No outro dia, a minha mãe trouxe uma média espírita até a nossa casa. Assim que a médium pisou o pé dentro de casa, ela começou a suar e a ficar nervosa. Ela disse que na casa tinha algo extremamente demoníaco e queria matar todas nós. A mulher tentou contato com a entidade e a entidade incorporou na mulher e respondeu: Nesta casa, há 20 anos atrás, morava um homem que não tinha família. Ele era muito ruim e antes da sua morte, ele me deu essa casa. E essa casa é minha e eu vou matar todos que a invadem. Após dizer isso, a médium desincorporou e disse para minha mãe que aquilo era algo extremamente poderoso e se tratava de um demônio e não de um espírito humano qualquer. Também disse que o dia que aquilo grudou a minha mãe pelo pescoço, a sua intenção era matá-la, mas por sorte ela usou a faca. Como a faca era de ferro, o metal ele rompe a psicoesfera de energia da entidade quando se materializa, e foi assim que ela conseguiu se livrar graças à faca. No mesmo dia, a minha mãe pegou as coisas de mais importante na casa e fomos para a casa da minha tia antes do anoitecer. A minha avó se recusou a ir naquele dia, pois disse que tinha que arrumar as coisas com calma. Então a minha avó ficou sozinha na casa. Naquela noite, a minha avó foi até a igreja, e quando voltou, assim que ela passou pelo portão, ela pôde ver com seus próprios olhos. Aquela criatura, aquele ser demoníaco, aquele homem torto, estava na janela do andar de cima. A minha avó saiu correndo da casa e foi dormir na casa da vizinha. Nem no outro dia fomos buscar as nossas coisas. Meus tios que foram lá e buscaram tudo. E mesmo assim, eles sentiam uma presença estranha na casa, como se algo estivesse os vigiando. Esse é o meu relato. Espero que vocês acreditem, pois eu realmente vi um homem torto. Olá, meu nome é Andréia e tive e tenho experiências paranormais desde bem pequena. A minha mãe se suicidou quando eu tinha acabado de completar 2 anos de idade. Como o meu pai não era um tipo honesto de homem,
quem ficou com a minha guarda foi a minha tia. Ela era casada há alguns anos com um ex-combatente da Marinha Brasileira. Eu o amava de paixão. Era como se ele realmente fosse meu pai biológico. Tenho problemas de asma desde pequena. Então, quando eu adoecia, ele me levava para a cama para me monitorar, para que eu não piorasse. Ele ficava a noite inteira medindo a minha temperatura, cuidando de mim como se fosse um médico. O colchão era de molas e o meu pai adotivo era bem gordão. Mesmo eu dormindo, eu sentia quando ele sentava na beira da cama. Ele dormia do meu lado, e quando eu estava doente, ele ficava em uma poltrona no quarto me observando. Me apeguei muito a ele. Como ele já tinha uma certa idade e problemas cardíacos, antes de eu completar 4 anos, ele teve um infarto e veio a falecer. Na época, os velórios eram feitos dentro de casa. E eu via ele no caixão e não entendia o que estava acontecendo. A minha mãe não me deixou ir ao enterro. Mas, caros leitores, esta não foi a última vez que eu vi o meu pai adotivo. Pouco tempo depois, tive outra crise de asma e fiquei com febre muito alta. E eu sentia ele, lá sentado na cama, pondo a mão na minha testa. Eu disse isso à minha mãe, que ele estava ali. Mas ela não acreditou e disse que era algum delírio da minha febre. Mas eu sabia que não era febre. Depois eu comecei a vê-lo em todo canto da casa, não importando se eu estava só ou com alguém. Eu sempre o via rindo, e logo depois eu adoecia. Era como se ele soubesse que eu iria ficar doente. Mas aí as coisas começaram a piorar. Eu via ele em todo canto e toda hora. Aí comecei a entender que ele havia morrido. Portanto, aquilo que eu via era o espírito dele. Aí sim, eu comecei a ficar assustado de verdade e ficar cada vez mais doente. Aí foi quando a minha mãe resolveu me levar a um pai de santo. E ele falou que o espírito do meu pai adotivo queria me levar. E que para impedir isso, a minha mãe teria que fazer um trabalho para afastá-lo. E esse trabalho era de magia com sangue. Aí que piorou tudo de vez. Comecei a ver não só o meu pai adotivo, como outras coisas também. Até no colégio, eu passei a ver uma mulher loira, com a boca cheia de algodão e com sangue. Isso foi um terror para mim. E a partir desse dia, eu não queria mais ir para o colégio, e não conseguia dormir direito à noite. E foi quando uma tia minha falou que não era necessário ter usado sangue no trabalho para afastar o espírito. O ideal era ter usado pipoca, arroz, vela branca, coisas pro bem, e não sangue, que era coisa ruim. Essa minha tia fez esse trabalho comigo, então eu parei de ver o meu pai. Mas ainda, até hoje eu vejo vultos, escuto vozes e sinto que tem alguma coisa por perto. É muito estranho de explicar, mas vejo mesmo. E recentemente vi o espírito do ex-namorado da minha filha debruçar na cama, alisando os cabelos dela enquanto ela dormia. Eu ainda não me acostumei com isso. Eu já não tenho tanto medo quanto antes, mas não consigo ficar inerte. E para falar a verdade, eu nem sei o que fazer para que isso acabe. O que posso dizer, realmente com certeza, é que nunca estamos sós. Fala galera do canal Elite Oculta. Vamos falar sobre o Hotel First World. O Hotel First World tem um pouco de tudo. Sim, este resort bombástico no topo das montanhas Chitwanissa, na Malásia, ostentam uma floresta tropical exótica, um shopping center, um boliche e um parque temático em sua área. Mas o mais petrificante de tudo
é as atividades paranormal nas alturas. Há relatos de que alguns dos visitantes do hotel sofreram noites de insônia por causa dos incansáveis poltergeists que assombram os 6.118 quartos. Essas barulhentas criaturas noturnas são os fantasmas de jogadores de alto cacife que decidiram acabar com as suas vidas depois de grandes perdas nos cassinos do resort. Quando a maioria dos hotéis assombrados tem algum quarto amaldiçoado e fora dos limites, o Hotel First hoje tem um andar inteiro. Há rumores de que o elevador pula para o 21º andar por causa da sua cota de sustos. Os empregados e hóspedes asseguram que já tiveram vários encontros com espíritos. Ao longo dos seus anos de história, pelo menos 50 pessoas que pernoitaram no hotel morreram nos respectivos quartos. E algumas nunca chegaram a fazer o check-out. Reza a lenda que um certo homem pegou a sua esposa na cama com outro homem em sua casa. Então ele matou a sua esposa e o amante dela. Em seguida, ele reservou um quarto no hotel e cometeu suicídio. Seu espírito sempre é visto percorrendo pelos corredores do hotel com muita fúria. Este é o fantasma de Leonard Drummond. Ele é muito agressivo, e no porão do hotel é onde as atividades paranormais são mais intensas. Inclusive é muito comum se deparar com este fantasma por lá. Entre as aparições mais comuns neste alojamento de 6.118 quartos, está também o espírito de Monica White, uma empregada de balcão assassinada pelo marido. Ele a matou depois de descobrir que ela o traía com um dos hóspedes do hotel. Ainda hoje se diz que a Monica White coloca toalhas limpas nos quartos do hotel. Outros nomes notáveis que assombram os salões do hotel incluem o fantasma de Johnny Purple, que foi assassinado no hotel há muitos anos. Há também o operário que supostamente foi enterrado atrás das paredes quando o hotel estava sendo construído, mas que agora ele é apenas chamado de Mão do Mistério, referindo-se à sua mão enluvada que supostamente sai de uma parede nos armários atrás da varanda próximo à sala do 2º andar. Outra lenda diz que um homem solitário vagueia no 8º andar, onde se diz que o elevador para frequentemente, mesmo que ninguém aperte um botão. E ouvem-se vozes nos salões de baile mesmo que ninguém esteja lá. Não reserve o quarto número 730, se você planeja apenas descansar, pois seguranças são chamados mais lá do que em qualquer outro quarto. Os clientes relatam ver a mesma coisa: o contorno sombrio de uma mulher e sombras negras que surgem debaixo da cama e vagueiam o quarto. Mas o maior susto é reservado para o 12º andar, onde se diz haver um quarto tão assustador que a porta foi lacrada pelo lado de fora e não é permitido ninguém ser hospedado nesse quarto. Mas se o cliente insistir, ele pode passar a noite nesse quarto sim, mas sem nenhuma garantia que irá retornar de lá. E o mesmo também deve assinar um termo de responsabilidade caso venha a morrer ou até mesmo sofrer danos físico e psicológico. Não é de responsabilidade do hotel. Vários psicógrafos, médios e equipe caça-fantasma estiveram no hotel, e várias sessões de FVE, que é o fenômeno de voz eletrônica, foram feitas. Uma equipe de investigação paranormal foi até o hotel para fazer uma matéria e não se decepcionaram. As câmeras falhavam, vários fantasmas foram capturados em foto e não demorou muito e todo o equipamento de filmagem estava quase sem bateria, sendo que eles haviam acabado de carregar tudo. Logo eles decidiram ir até o porão
fazer uma sessão de EVP. O porão é o lugar que se concentra a maior atividade paranormal do hotel. A investigação provou ser uma das mais ativas, e o FVE, capturado por eles, impressiona não só pela duração, mas pela intensidade e pelo conteúdo assustador. Algumas pessoas alegaram que pode-se ouvir, um pouco legível, 3 mulheres falando durante a gravação. Uma mulher dizendo "Hello, baby!" e uma conversa longa, algo como uma briga violenta ou um ataque que dura muito tempo. Também é possível ouvir uma porta ranger e em seguida ouve uma mulher desconhecida dizer "Sai de cima de mim!", o que aparenta uma mulher sendo atacada. A luta continua por algum tempo. Depois dos investigadores serem entrevistados, eles afirmaram que depois de um tempo eles sentaram-se nas escadas do hotel, porque ouviram no andar de baixo algo semelhante a passos. E também ouviram um diálogo, que não está presente nesse EVP. Quando o barulho terminou, pode-se ouvir os investigadores conversarem calmamente. Eles afirmaram que começaram a falar apenas quando o barulho do andar inferior parou. Durante a conversa que eles mantêm, ouve-se uma voz masculina dizer "Ajude-me! Ajude-me!" várias vezes. Este EVP não foi alterado de nenhuma forma, exceto algumas tentativas de reduzir o ruído e a amplificação. E nas gravações do EVP também se pode ouvir uma voz masculina que não está presente no hotel. Ouve-se um relógio de cuco, que não está presente no hotel. Também é possível ouvir um relógio de pêndulo, que esse sim está presente no local da gravação. É possível ouvir algo que parece ser o microfone do gravador a ser movido, mas ninguém tocou no microfone. E logo em seguida, o som torna-se mais audível. A equipe, após análise das gravações, conseguiram entender o que dizem a partir do primeiro minuto, mais ou menos. E realmente há uma manifestação bem grande. Aquilo era uma briga de mulheres que ocorria nas gravações. E esses são os fantasmas chamados de impressão, que não sabem que morreram e ficam no local de maior energia, agindo como se estivessem vivos. Pessoas mais sensitivas passam mal só de entrarem no hotel, e estes são os que mais são afetados pelas atividades paranormais. E você, teria coragem de reservar o seu quarto no Hotel First World? Boa noite. Olá, não vou dizer o meu nome, porque muitos me conhecem nesta cidade. Mas na época, eu morava na cidade de Piauí, na Bahia. Morávamos eu, a minha avó e os meus tios. A minha avó era solteira e logo achou um rapaz que trabalhava na roça. Eu não tinha muito contato com roça, pois morava na cidade. A cidade era próxima às fazendas de cacau, e era com a colheita de cacau que esse novo marido da minha avó trabalhava. Ele era um rapaz trabalhador e engraçado, e eu gostava muito dele. E o tratava como se fosse o meu avô. E como os meus avós paternos eram do Rio de Janeiro, eu nunca sequer tinha conhecido eles. Mas depois que a minha avó se ajuntou com este rapaz,
Ele passou a sair de madrugada para pegar um pau de arara que vinha buscar o pessoal para a fazenda de cacau. Era em torno de 3 quilômetros de caminhada até a avenida onde o pau de arara passava. Bem, e esta era a rotina dele. Acordava nas madrugadas e saía para trabalhar e só voltava por volta de 5 da tarde. A minha avó era dona de casa. Então, ela deixou a sua casa para os filhos e foi morar com seu novo marido. E este rapaz tinha 3 filhos que moravam com ele, 2 meninos e uma menina. Um dos garotos era surdo e mudo, e o outro era normal. Bem, naquela época, a minha rotina era a escola e depois brincar na rua. E com o passar do tempo, o marido da minha avó recebeu uma proposta de morar numa fazenda de cacau e tomar conta de boa parte dela. Então ele aceitou. E assim, fomos morar na fazenda. O lugar era muito bonito e ficava em Santa Rita, na BR-116. Além de linda, a fazenda também era enorme. E ali havia muitas árvores frutíferas. Também havia muitas casas, porém poucas famílias morando nelas. E quando chegava a noite, o pessoal se reunia para prosear. E eu, como era o mais novo, só ouvia os contos. Bem, a partir dali, eu passei a ter uma amizade muito próxima com o marido da minha avó. E queria ser igual ele. E certa vez, todos nós estávamos em casa reunidos assistindo novela. Então, eu comecei a fazer uma máscara com barba de gato e um formato de lua crescente na testa, cheio de detalhes na boca, como se fossem presas. Então, eu usei aquela máscara e comecei a brincar dentro de casa inocentemente. E logo deu a hora de dormir, pois o povo da roça dorme cedo. A minha avó preparou a minha cama com um mosquiteiro. E naquela noite eu dormi tranquilo. Na roça temos a mania de dormir com tudo apagado. Mas na nossa casa tinha uma telha de garrafa PET transparente que a luz da lua passava por ela e iluminava toda a casa. Enfim, peguei no sono e logo pela madrugada senti uma mão gelada pegando meu braço. Acordei assustado, com o coração quase saltando pela boca. À frente da minha cama havia um guarda-roupa com espelho. E pelo reflexo do espelho, eu pude ver o que havia pegado no meu braço. Cheguei a acreditar que aquilo era um sonho. Porém, era tudo real. A criatura que eu estava vendo ali na minha frente era um homem alto e moreno que usava uma calça branca. Ele não usava nada mais além da calça branca, como aquelas de capoeira. E o detalhe que mais me chamou a atenção é que ele usava aquela máscara de gato que eu havia feito. E ficou ali parado, me observando por um bom tempo. Eu não sabia o porquê daquela coisa usar a minha máscara de gato. Então, eu comecei a gritar pela minha avó. Ela logo acordou e veio até o meu quarto. Quando ela chegou, ela logo acendeu a luz. Porém, no mesmo instante que a minha avó acendeu a luz do quarto, aquela coisa desapareceu. E a minha avó me disse que eu havia tido um pesadelo. Bem, não preciso nem dizer
que não conseguir mais dormir o resto da noite. E hoje eu acredito que aquela máscara que eu fiz, de alguma forma, teve uma conexão com algo sobrenatural. E talvez aquela entidade entendeu que a minha máscara fosse alguma espécie de oferenda para ele. Eu não sei muito bem explicar isso. Mas no outro dia, logo cedo, eu coloquei fogo na máscara. E graças a Deus, eu nunca mais cheguei a ver aquela aparição. Boa noite. Boa noite, me chamo Andy, tenho 16 anos e gostaria de contar o meu relato. Bem, eu venho de uma família de médiuns. Nasci e cresci na mesma cidade onde moro atualmente. O meu pai é benzedor e moramos em uma vila na cidadezinha do Rio Grande do Sul. E como mencionei antes, eu cresci nesta cidade. E desde pequena eu presenciei coisas paranormais. Porém, essas coisas sempre eram contadas por alguém próximo a mim. E nunca era diretamente comigo. Bem, até algumas semanas atrás, quando algo bizarro aconteceu. Era um domingo, e o meu irmão, como de costume, veio almoçar conosco. E nisso de estarmos almoçando, a minha mãe vai ao banheiro. E quando ela volta, ela pergunta se o meu pai queria ir ao banheiro, pois alguém havia batido na porta e forçado a maçaneta. Bem, ninguém havia ido ao banheiro enquanto ela estava lá, e tudo seguiu normalmente. Mais tarde, no mesmo dia, eu já havia esquecido o ocorrido. Então, eu fui tomar um banho. Estava tudo tranquilo, até o momento em que ouvi alguém bater na porta. Parei tudo o que estava fazendo para tentar ouvir quem era. Na porta do nosso banheiro, quando alguém passa, é possível ver o vulto, mas não tinha ninguém. E assim, as batidas continuaram. Porém, cada vez mais forte. E as batidas logo se transformaram em pancadas. Como se alguém muito irritado quisesse arrombar a porta. E em seguida, as batidas logo pararam. E sem eu ter feito nada, um azulejo despencou da parede e caiu ao lado dos meus pés. Terminei o banho rapidamente e pelo celular mandei uma mensagem para minha irmã mais velha. O quarto dela fica ao lado do banheiro. Então, provavelmente, ela teria ouvido aquelas batidas na porta. Porém, ela me disse que não ouviu nada. E no mesmo momento, eu pensei que talvez ela fez aquilo para me assustar. Mas a minha irmã jura por Deus que não foi ela que fez aquilo. E também não ouviu nada. O que seria impossível ela não ter escutado sequer uma batida, pois o quarto dela fica muito ao lado do banheiro. Bem, eu não sei o que foi aquilo. Mas graças a Deus, isso nunca mais se repetiu. Este é o meu relato. Boa noite. Moro em uma pequena cidade que está crescendo. E do outro lado da rua da minha casa tem uma grande extensão de um bosque. A área tem um pequeno pântano e um pequeno penhasco rochoso, cerca de 6 metros de altura.
e quando eu era pequeno, eu achei um osso. Era uma bacia humana que estava ali no bosque. A polícia pegou e falou que era o osso de uma vaca. Bem, eu sabia que não era. Alguns anos depois, eu achei uma sepultura quebrada. E nesta sepultura estava escrito o nome Jefferson. E a partir daí, eu passei a ouvir várias histórias de fantasmas sobre este bosque. Tem uma história sobre o neto de um homem que foi brincar no bosque e nunca mais foi visto. O avô procurou ele exaustivamente. Porém, o avô morreu numa noite quando tropeçou e caiu quebrando o pescoço. Ele morreu enquanto procurava o neto. De vez em quando, no bosque à noite, ainda se pode ver algumas luzes de lanterna. Outra história é de uma garota já com seus 16 anos. Ela resolveu fugir de casa e entrou no bosque. Bem, ela caiu no buraco, onde ela acabou morrendo por falta de cuidado nos ferimentos. O seu corpo foi encontrado alguns dias depois. E durante o outono, se pode ouvir os gritos dela no poço pedindo por ajuda. Há cerca de 50 anos atrás, um avião da aeronáutica caiu na floresta. Eu mesmo já achei vários pedaços estranhos de metal e alguns pedaços do motor. Eu não sei se de fato é do avião que caiu lá. Mas não sei por qual motivo as pessoas entrariam no meio do bosque para jogar aquilo lá. Muitos dos moradores locais dizem que ainda conseguem ouvir o som do acidente da aeronave caindo naquele bosque. Eu já tive alguns encontros com um fantasma. E depois disso, decidi nunca mais entrar naquele bosque. Atualmente, aquele bosque está sumindo e dando lugar a casas e prédios novos. Mas nem por isso o lugar deixou de ser assombrado, pois os proprietários desses imóveis começaram a relatar fenômenos paranormais, como vozes e espíritos de crianças e animais. Acredito eu que aquele lugar nunca irá deixar de ser assombrado. Boa noite.